Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre a Lei Maria da Penha, Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que é a Lei 11.340/2006, nós vamos conversar agora acerca das formas de violência de acordo com o artigo 7º dessa lei, que diz: são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. E aí ele traz em seus incisos diversas formas de violência contra a mulher. Antes de falarmos sobre cada uma dessas formas de violência, é importante salientar que, para caracterização de alguma violência dessas, não exige a presença simultânea ou cumulativa de todos os requisitos do artigo 7º. Então, assim, não é necessário que seja uma violência física e psicológica, ou que seja violência sexual, patrimonial. Não é necessário que sejam praticadas todos esses tipos de violência cumulativamente, certo? Basta a presença alternativa de um desses tipos de violência, ou seja, de um dos incisos do artigo 7º, combinado, obviamente, com um daqueles pressupostos do artigo 5º que nós já conversamos, né? Que a violência seja praticada no âmbito da unidade doméstica ou no âmbito da família, ou em qualquer relação íntima de afeto, que o sujeito passivo seja mulher, tudo aquilo que nós já conversamos. Então, a violência doméstica familiar contra a mulher, ela vai estar configurada tanto quando uma mulher for vítima de uma violência sexual, por exemplo, no âmbito da unidade doméstica, como quanto aquela que for vítima de uma violência psicológica em uma relação íntima de afeto, tá? Por exemplo. Então, são dois exemplos que demonstram que não é necessária a presença cumulativa de todos esses tipos de violência, ou seja, de todos esses 5 incisos. E também não tem a necessidade de habitualidade, tá? O próprio artigo 5º que nós já estudamos, ele fala que se refere à prática de qualquer ação ou omissão. Então, não tem a necessidade de habitualidade. Praticou, ainda que uma única vez, já está configurada a situação, tá certo? Outra discussão que existe na doutrina é se esse rol que nós vamos ver desse artigo 7º, se seria um rol taxativo ou um rol exemplificativo, certo? E hoje a melhor doutrina entende que seria um rol exemplificativo, porque no próprio artigo 7º, o legislador faz o uso dessa expressão no final, entre outras. Então, ele não traria um rol taxativo trazendo essa expressão. Então, é perfeitamente possível o reconhecimento de uma dessas formas de violência doméstica familiar contra a mulher que estão presentes aqui, ou outras também, né? Violência simbólica, enfim, vários outros tipos de violência. Então, obviamente, o legislador ele não é capaz de prever todas as situações de violência que podem ocorrer no âmbito de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. Então, ele traz esse rol exemplificativo, traz essa fórmula genérica, né? Então, toda e qualquer forma de violência contra a mulher semelhante a essas que estão nesse artigo 7º são idôneas para autorizar a incidência da Lei Maria da Penha. A primeira forma de violência que o artigo 7º traz é essa violência física, né? Compreendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal. Então, aqui é o emprego de força física sobre o corpo da vítima para causar o quê? Qual o dolo, né? Sempre são dolosos, visando causar lesão à integridade física ou à sua saúde corporal. Então, aí nós temos, por exemplo, fraturas, fissuras, escoriações, queimaduras, luxações, hematomas, né? E o que seria uma ofensa à saúde corporal, perturbações fisiológicas ou no funcionamento de algum órgão, ou alguma perturbação mental, né? Por exemplo, alterou, prejudicou a atividade cerebral daquela mulher. Então, nós podemos citar a mulher que ficou cega por conta de uma agressão física, né? Uma lesão corporal. Podemos citar, então, os crimes de lesão corporal, que está lá no 129 do Código Penal, o crime de homicídio, que está lá no 121, né, contravenção penal de vias de fato, né? Então, lembrando que esses crimes relacionados à violência física, eles podem já estar previstos, eles já estão previstos na legislação penal.
Agora, o que é que vai diferenciar? É que quando incide Maria da Penha sobre alguma dessas condutas, teremos consequências mais gravosas, né? E teremos toda uma questão da proteção da mulher em situação de violência, que nós estudaremos também adiante. Mas os tipos penais, esses que eu já mencionei aqui, vocês já conhecem. Se estiverem presentes os pressupostos da Lei Maria da Penha, nós teremos a incidência dessa lei com seus ditames mais gravosos. Outra forma de violência contra a mulher, prevista nesse artigo 7º, é a chamada violência psicológica. O que ele diz aqui no inciso 2? Diz... Violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que ele prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição costumais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica ou à autodeterminação. Então, essa foi a redação dada pela Lei 13.772 de 2018. Acabei de ler aí o que é que diz o inciso 2 sobre a chamada violência psicológica, certo? Por meio dessa violência, que para muitos é mais grave que a própria violência física, o agressor ele procura causar danos emocionais à mulher, né? E aí vem as ameaças, rejeições, humilhações, isolamentos, discriminações, buscando, né, diminuir a autoestima da mulher, prejudicar o seu pleno desenvolvimento, né? E aí nós temos vários tipos do Código Penal que se enquadram, né, presentes aqueles outros pressupostos, eles se enquadrariam nessas situações aqui que a Lei Maria da Penha prevê. Por exemplo, o crime de constrangimento ilegal, que está lá no 146 do Código Penal, crime de ameaça, que está lá no 147, sequestro, cárcere privado, que está lá no 148 do Código Penal. Então, são exemplos de infrações penais que podem materializar essa violência psicológica, certo? Então, e mesmo que não haja coabitação entre o autor e a vítima, é possível aplicar a Lei Maria da Penha, né? Lembrando que pode ser também no caso de irmãos, tem o julgado do STJ que fala de um irmão, já mencionei para vocês nas aulas síncronas, de um irmão que provoca danos materiais, né? E ameaças à sua irmã, ameaças graves à sua irmã. Eu tô gravando isso aqui, meu irmão olhando para mim aqui, rindo. Faz ameaças graves à sua irmã, dizendo que vai lhe causar, né, danos maiores, acaba causando, de fato, um dano moral e patrimonial com o objetivo de forçar a irmã a abrir mão do controle da pensão que a mãe deles recebia. E aí o STJ disse, incide Lei Maria da Penha, ok? Porque ele subjugou a sua irmã, né, mulher, relação doméstica, ou relação íntima de afeto, ou relação em relação à unidade familiar, né? Então, nesse caso, o STJ entendeu que incide a Lei Maria da Penha. Por que a redação original desse inciso 2... uma diferença, né, da redação original para essa de 2018 é a questão do acréscimo dessa violação da intimidade, né, que é uma das condutas que faz com que nós tenhamos a subsunção ao conceito de violência psicológica. Um exemplo de crime capaz de acarretar a violação à intimidade da mulher, nós temos o crime, que eu tenho também aula sobre ele, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tenho aula sobre ele aqui no meu canal, que é o crime do registro não autorizado de intimidade sexual,
que está lá no artigo 216b, que fala de produzir, fotografar, filmar ou registrar conteúdo de cena de nudez ou ato sexual de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes, né? Então, quem quiser depois dar uma olhada nessa aula sobre isso e recordar, quem ainda não viu, tá aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Outra forma de violência, né, contra a mulher, previsto nesse artigo 7º da Lei Maria da Penha, é a chamada violência sexual. Aqui seria o quê? Entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais ou reprodutivos. Essa é a redação desse inciso 3. Então, nós temos vários tipos penais que podem concretizar esse tipo de violência, como o próprio crime de estupro, do 213 do Código Penal, estupro de vulnerável, do 217A, satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente, que está lá no 218A, favorecimento da prostituição, lá do 218B, e vários outros crimes previstos na parte especial do Código Penal, no título 6, que fala dos crimes contra a dignidade sexual, certo? A majorante do artigo 226, inciso 2 do Código Penal, continua sendo aplicável quando os crimes contra a liberdade sexual e contra vulnerável forem praticados por ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por pessoa que, por qualquer outro título, tem autoridade sobre ela. Então, é uma causa de aumento de pena, é mais restrita que o conceito de violência doméstica familiar contra a mulher e que continua sendo aplicada, porque a Lei Maria da Penha não traz qualquer norma especial em sentido contrário. Então, essa majorante do 216, caso seja uma dessas pessoas que praticaram, além de incidir a Lei Maria da Penha, vai incidir também essa majorante 226, inciso 2. Então, por exemplo, o crime de estupro foi praticado por um pai, por um tio, por um irmão, nesse sentido, então vai incidir a Lei Maria da Penha e também vai incidir essa majorante do 226, inciso 2. Agora, um exemplo que incide Maria da Penha, mas não incide essa majorante, é se for praticado por alguém que não está descrito nesse inciso 2 do artigo 226. Por exemplo, o estupro é praticado por um primo no âmbito da unidade familiar. Por mais que se trate de hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, não vai estar presente essa majorante do artigo 226, inciso 2, certo? E aí também não afasta a aplicação da agravante lá do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. Um outro tipo de violência é a chamada violência patrimonial, pessoal. Essa violência patrimonial também está prevista aqui no artigo 7º da Lei Maria da Penha, né? Deve ser compreendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, exemplos de crimes que materializam essa forma de violência podem ser encontrados lá na parte especial do Código Penal que versa sobre os crimes contra o patrimônio, né? Então, aqui não pressupõe o emprego de violência física ou corporal, tá? Então, mesmo nas hipóteses de crimes patrimoniais praticados sem o emprego, né, da via corporal, né, ou grave ameaça, por exemplo, no furto de coisa comum, apropriação indébita, estelionato, por aí vai. Existe uma controvérsia na doutrina quanto à possibilidade de aplicação das imunidades absolutas e relativas aos crimes patrimoniais praticados no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher,
quando ocorre sem o emprego de violência ou grave ameaça, né? Você já tem conhecimento dessas imunidades absolutas e relativas que estão lá no artigo 183, por exemplo, no inciso 1 do artigo 183, né? E aí existe uma divergência na doutrina. Uma parte da doutrina diz que não são aplicáveis as imunidades absolutas e relativas previstas no Código Penal quando nós estivermos diante de alguma hipótese de violência doméstica familiar contra a mulher, tá? Esse, por exemplo, é o entendimento de Maria Berenice Dias, tá? Então, o que é que ela diz? Ela diz, olha, como a violência patrimonial é uma das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a vítima for mulher e tiver com o autor da infração vínculo de natureza familiar, não podem ser aplicadas essas imunidades, certo? E o furto, por exemplo, não é mais tolerado nas relações afetivas. Então, o agressor pode sofrer, sim, as sanções penais, afastando essas imunidades, ok? E ainda com o agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal. E tem uma segunda corrente que diz que, uma corrente doutrinária que diz que não, que a Lei Maria da Penha não contém nenhum dispositivo que vede a aplicação dos artigos 181 e 182 do Código Penal. Então, essa doutrina entende, essa corrente doutrinária entende que as imunidades absolutas e relativas continuam sendo aplicáveis às infrações penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, existem essas duas correntes. Existe ainda mais um tipo de violência prevista nesse artigo 7º, no seu último inciso, que é a chamada violência moral, conceituada como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, né? A calúnia é você imputar falsamente a alguém fato definido como crime. A difamação é você imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação. E a injúria é você ofender a dignidade ou decoro de alguém, né? Então, são 3 crimes aqui que, via de regra, a pena em abstrato combinada a eles não supera 2 anos. Então, seriam considerados infrações de menor potencial ofensivo com a aplicação da lei dos juizados especiais criminais, que é a 9.099/95. No entanto, o artigo 41 da Lei Maria da Penha veda expressamente a aplicação da Lei 9.099/95. Então, mesmo que aqui fosse um crime, né, que a pena máxima, mesmo sendo crimes em que a pena máxima pode não ultrapassar 2 anos, se for praticado no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher, não tem direito aos benefícios da Lei 9.099/95, ou seja, não tem direito à transação penal, não tem direito à suspensão condicional do processo, não tem direito à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Inclusive, o julgamento vai continuar sendo não do juizado especial, vai ser do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, certo? Então, caracterizada a hipótese de violência moral contra a mulher no âmbito de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, mesmo que a infração praticada seja considerada de menor potencial ofensivo, de acordo com a sua pena, aqui a gente não aplica a competência do juizado, dos juizados especiais. Aqui a gente tem a competência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e não aplicamos aqueles institutos despenalizadores da 9.099, que é a transação penal e a suspensão condicional do processo. Beleza? Bons estudos, pessoal!